Olá, sejam bem-vindos ao canal Sua Empresa Blindada. Meu nome é Ingrid Piratelli, sou advogada trabalhista, atuo especificamente na assessoria de empresas e hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente. Bom, o vídeo de hoje é, afinal, quais são os trabalhos que uma assessoria trabalhista faz em uma empresa? E por que eu trouxe esse vídeo? Porque surgem muitas dúvidas das empresas quanto de outras pessoas no geral, que não são empresários e que às vezes não têm tanto interesse nesse tipo de serviço, mas querem entender o que é o serviço de assessoria jurídico-trabalhista, o que vocês fazem, o que vocês vendem. A assessoria jurídico-trabalhista, primeiro, ela só pode ser vendida por um advogado. Necessariamente precisa ser um advogado trabalhista? É melhor que seja, porque afinal vão ter situações práticas que esse profissional vai ter que resolver para a empresa, vai ter que respaldar a empresa, então é necessário que seja um profissional que entenda da área trabalhista, tanto no seu aspecto consultivo, quanto no seu aspecto contencioso. Ou seja, esse profissional ele precisa saber não apenas sobre a legislação fria da lei, ele precisa saber sobre decisões que estão acontecendo no Tribunal Superior do Trabalho, ele precisa saber como atuar em casos em que a lei simplesmente não nos fala aquilo que deve ser ou não feito, ele precisa pensar como aquilo pode refletir caso ocorra uma ação trabalhista. Esse profissional precisa ser, sim, muito experiente na área trabalhista. O ideal é que seja um profissional que já atue há anos na área trabalhista e que tenha aí uma especialização em direito e processo do trabalho de preferência. Então, como que funciona? A assessoria trabalhista, ela pode ser vendida por tempo indeterminado ou por prazo determinado. Como que eu faço? Eu gosto de primeiro fazer uma análise de risco para as empresas. Essa análise de risco ela é gratuita, existe todo um questionário que eu faço para a empresa, documentos que eu peço para a empresa encaminhar, e aí com isso eu vou poder traçar uma análise de risco, e aí com isso eu traço um cronograma do que vai precisar ser feito e de quanto tempo isso pode levar. Depois que ela se encerra, depois que é feito toda a correção das áreas que estão incorretas dentro da empresa e que precisam de correções, aí a empresa pode, se quiser, manter a assessoria trabalhista. Claro que vai ser um valor diferente, um pouco menos do que é feito quando nós temos muito trabalho a fazer. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui de serviços que são feitos na assessoria trabalhista. Um serviço que nós fazemos é a revisão dos contratos de trabalho. Uma coisa que nós vemos sempre quando nós iniciamos as assessorias é que raramente uma empresa tem no contrato de trabalho cláusulas importantes que devem ter. Um exemplo. A sua empresa costuma pedir de forma até recorrente que o empregado faça horas extras. E aí, não tem lá no contrato de trabalho uma cláusula dessa, que a empresa pode pedir que o empregado faça horas extras. E por que essa cláusula é tão importante? Porque se você não tem uma cláusula dessa no seu contrato de trabalho, o empregado ele pode se negar a fazer horas extras. Ah, mas está na CLT que a empresa está na CLT, que a empresa pode pedir para o empregado fazer 2 horas extras por dia. Isso não significa que ele é obrigado se não tiver no contrato de trabalho dele. Porém, quando tem no contrato de trabalho dele, que ele se obriga a fazer horas extras quando a empresa pedir, e ele se negar, a empresa pode adverti-lo. Outra cláusula que muitas vezes a gente não vê
nos contratos de trabalho é quanto ao uso de imagem do empregado. Primeiro que as empresas precisam saber que o empregado ele pode a qualquer momento revogar esse direito de uso de imagem, de voz, de vídeo, do que for. É importante que você tenha isso no contrato de trabalho ou num aditivo que seja. Por quê? Porque se a empresa posta fotos do empregado no ambiente de trabalho, ela o utiliza de alguma maneira, é necessário que exista uma autorização para aquele uso. A empresa não pode simplesmente sair utilizando a imagem de alguém sem autorização. E isso pode depois vir a gerar um dano moral por utilização sem a autorização. Outro serviço que nós fazemos na empresa é a confecção de punições, advertências, suspensões, justa causa. Mas como que funciona isso na prática? Não é simplesmente a empresa encaminha para a gente, olha, eu quero que vocês façam uma advertência por causa de uma situação assim, assim, assado. Não é assim que funciona. A empresa vai nos mandar a situação. Olha, eu tenho uma situação de um empregado que fez tal coisa. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu tenho um empregado aqui que no seu horário de trabalho, ele não para de mexer no celular. E é proibido mexer no celular aqui dentro da empresa. E eu já adverti ele verbalmente outras vezes e mesmo assim ele continua utilizando o celular. Nesse caso, nós vamos confeccionar a advertência e vamos alocar na linha correta do artigo 482 da CLT. Por que é importante que a assessoria faça a confecção da advertência? Porque uma advertência, uma justa causa, uma suspensão, se feita de forma errada, ela é anulada. Então, vamos levar em consideração que você faça uma advertência, como já pegamos em casos práticos, onde aconteceu a falta grave, aconteceu o fato, e aí na hora de montar a advertência foi utilizado a linha, ou seja, a letra do artigo 482 errada. Essa advertência ela é passível de anulação, porque foi utilizado a letra do artigo de forma errada. Não precisa colocar certinho e sempre colocar os fatos ocorridos. Por exemplo, nós já vimos advertências feitas na prática de o empregado cometeu desídia e por isso está sendo advertido. Mas vamos lá, muita coisa pode ser desídia. A falta injustificada, ela é desídia. O empregado sair da empresa, não retornar e não apresentar nenhum atestado no horário de trabalho, é desídia. Outra coisa que é desídia, por exemplo, é o empregado não cumprir com as suas atividades, ficar lá deixando o tempo passar, jogando papo fora, é desídia. Então tem 1 milhão de coisas que pode ser desídia. Sim, o fato de aplicar uma advertência por desídia e não especificar a situação que aconteceu, que levou à aplicação de advertência por desídia, pode sim ser anulada essa advertência posteriormente. O serviço que nós fazemos na assessoria é verificar o cumprimento das NRs, ou seja, as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. Nós verificamos, por exemplo, se a empresa está cumprindo com a CIPA, se a empresa está cumprindo com a cota de aprendizes, com a cota PCD. Tudo isso é verificado na assessoria trabalhista. Além disso, por fim, outro trabalho que é feito na assessoria trabalhista é o de defesa no contencioso. Que contencioso, Ingrid? Somente na Justiça do Trabalho? Não. Nós atuamos na Justiça do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, no Ministério do Trabalho e Emprego. Claro que existem outros inúmeros trabalhos que são feitos dentro da assessoria, como ideias de premiações, do contratos de prestação de serviço, contratos de representação comercial
Enfim, uma infinidade de serviços é feito dentro da assessoria trabalhista. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas para que elas entendam qual é o serviço de uma assessoria trabalhista. Tchau!